Olá, alunos e alunas. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar estudando sobre os compostos inorgânicos. Hoje nós falaremos dos sais. Espero que vocês já tenham anotado as informações relevantes, né, sobre o conteúdo, para que vocês possam acompanhar mais detalhadamente. Bom, então o que são sais? Na química, os sais são compostos iônicos, ou seja, são compostos formados por ligações iônicas, né? Um elemento, geralmente um metal, tinha lá elétrons na sua camada de valência, que é a última camada, né? A camada mais elétrica, e a sua penúltima camada já estava completa. Então, eles cedem ou perdem esses elétrons para outro elemento químico para que ele consiga ficar estável. Então, um exemplo de um sal é o sal comum que a gente usa em casa, que é o cloreto de sódio, né, o NaCl. O Na, que é o sódio, ele é um metal, né, alcalino do grupo 1 da tabela periódica, e ele se liga ao cloro, que é do grupo 17, é um halogênio, é um ametal. Então, o sódio perde para o cloro receber. Então, essa ligação é feita, né, por íons. Então, um vira cátion e o outro vira ânion. Agora, como que a química define efetivamente um sal? É um composto iônico que, dissolvido em água, libera um cátion diferente de H+. Por que diferente de H+? Porque o H+ é o que caracteriza o ácido de Arrhenius. Lembra disso? Então, o sal, ele é um composto iônico que deve liberar um cátion diferente de H+ e uma base diferente de OH-, que é a hidroxila. Então, o H+ é o ácido de Arrhenius, né, que libera em água, em solução aquosa, e o OH- é a hidroxila, que as bases de arrênio, quando são, né, solubilizadas em água, elas liberam. Então, o sal tem que ter um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Por quê? Porque se for OH- vai ser base, e se for H+, vai ser ácido. Então, o sal, ele é diferente. Então, aqui, ó, compostos iônicos que apresentam ao menos um cátion, né, diferente de H+, e no mínimo um ânion diferente de OH-. O cloro, ou aliás, o cloreto de sódio está ali exemplificando. Ele tem o cátion Na+, e o cloro, que é o cloreto, né, Cl-. Bom, características dos sais. Então, sal tem o quê? Tem uma característica, né, salgada, tem um sabor salgado. Outra coisa, em temperatura ambiente, temperatura e pressão ambiente, nas condições naturais de temperatura e pressão, que é 25 graus Celsius e 1 atm, os sais são encontrados no estado sólido. Eles possuem alta solubilidade em água, então são fáceis de serem solubilizados. Então, é uma característica positiva. Conduzem a eletricidade, assim como as bases, né, quando são dissociadas, e os ácidos de Arrhenius, eles conduzem a eletricidade em solução aquosa. Por quê? Porque assim que eles são dissolvidos, eles liberam, né, eles separam as suas partes que o compõem, né, e aí o cátion é a carga positiva e o ânion é a carga negativa. E isso, né, é que faz gerar a eletricidade, conduzir a eletricidade em água. Também podem ser obtidos pela neutralização entre ácidos e bases. Por exemplo, você tem ali a soda cáustica, que é o NaOH.
Se você mistura essa soda cáustica, um ácido, né? Você pode obter aí um sal. Por exemplo, eu pego o ácido clorídrico, que é o HCl, misturo com uma base, que é o NaOH, e aí eu tenho ali, na reação entre esses dois, eu tenho uma neutralização e uma produção de um sal, que é o cloreto de sódio. Geralmente a gente tem isso quando nós temos, por exemplo, uma azia, uma queimação no estômago. Isso necessariamente é porque o nosso estômago está produzindo ácido gástrico, né, que é o HCl, em um nível mais elevado. Então, quando a gente toma um antiácido, né, que é uma base, e aí você toma ele para neutralizar, para acabar com esse mal-estar, você naturalmente produz um ácido no seu organismo, um sal no seu organismo. Isso quer dizer que você não pode tomar esses remédios com muita frequência, porque o nível de sal ou de sódio, né, aumentando ali no seu organismo, isso pode alterar futuramente a pressão arterial. Então, ácido base, por uma reação de neutralização, produz sal. Tá? Então, sal é obtido através de uma reação como essa. Outra coisa que é interessante a gente falar, não só no estado sólido, como também no estado fundido, a gente tem uma diferença. O que é fundir? Fundir é derreter. Por exemplo, eu pego o sal, coloco ali numa colher e coloco numa chama de fogo. Eu posso ter ali uma fundição, um derretimento. Quando ele está derretido, ele pode conduzir eletricidade. E dissolvidos em solução aquosa também. Mas no estado sólido, se você colocar os fios, né, de um circuito elétrico ali, no estado sólido, eles não conduzem eletricidade. Só fundidos ou dissolvidos em solução aquosa ou dissolvidos em água. A reação de dissociação. Então, os ácidos diarrênios, eles ionizam, as bases dissociam e o sal também dissocia. Por quê? Porque assim como as bases, os sais, eles já são formados, já são constituídos a partir de ligações iônicas. Aquilo que juntou cátion e ânion e formou um sal, quando chega em água, dissocia, tá? A mesma coisa acontece com a base. Então, sofrem dissociação iônica. Então, quando um sal ele é dissolvido em água, ele sofre uma dissociação, como as bases, né? E aí liberam íons. Aqui a gente tem um carbonato de cálcio, né? O carbonato de cálcio, quando você solubiliza ele em água, ele libera um cátion, né? O cátion, que é Na+, e o ânion, que é o carbonato, certo? Então, dissociou, separou, virou cátion, virou ânion novamente, né, em solução aquosa. A gente tem algumas classificações específicas para esses sais. Então, nós temos um sal que a gente considera neutro ou normal. Esse sal neutro ou normal, se vocês puderem observar, ele tem apenas um ânion e apenas um cátion. E é resultado da união entre um ácido e uma base forte ou um ácido e uma base fraca. Então, um sal neutro ou normal pode ser obtido a partir da mistura de um ácido forte e uma base forte. Como a gente falou, o HCl é um ácido forte, que é o ácido clorídrico. Se misturar com a base NaOH, que é a soda cáustica, que é uma base forte, nós vamos ter aí o cloreto de sódio, que é o NaCl. Então, um sal neutro ou normal, ele é obtido a partir da neutralização entre um ácido forte e uma base forte, ou uma base fraca e um ácido fraco, né? Tanto faz. Um sal ácido ou um hidrogenossal. Bom, um sal ácido é quando você pega um ácido forte e uma base fraca.
Então, se você pegou uma base fraca e um ácido que é forte, automaticamente ele vai sobressair sobre a base fraca. Então, ele vai ser um sal ácido ou um hidrogênio sal. Então, o que vai garantir que esse sal seja ácido? A quantidade de hidrogênio. A gente viu lá nos ácidos de Arrhenius que o que confere a acidez na substância é a quantidade de H+, que a gente tem na sua composição, né? Então, aqui no caso, um sal ácido ou hidrogênio sal, o nome já fala hidrogênio sal, é porque é um ácido forte com uma base fraca e ele vai sobressair aí. Então, um exemplo é, se você pegar o hidróxido de alumínio, que é, por exemplo, a composição de comprimidos antiácidos, antiazia, então o hidróxido de alumínio, e você mistura com ácido sulfúrico, que é o ácido que tem nas baterias de moto, carro, que é extremamente forte, corrosivo. Se você pega essa base fraca, que está numa composição de um remédio que a gente ingere, então ela é fraca, e mistura com ácido forte ali, nós vamos ter ali a neutralização, né? Uma reação ali que vai, aliás, perdão, não vai ser neutralização, nós vamos ter ali uma reação onde o ácido forte irá sobressair, formando um sal ácido, que é o sulfato de alumínio. Então, o sulfato de alumínio, que é obtido a partir do hidróxido de alumínio mais o ácido sulfúrico, ele vai ser um sal ácido. Um sal básico ou um hidroxissal. Então, eu falo hidroxissal por quê? Porque a base libera em água ou em meio aquoso, essa base ela libera uma hidroxila. Então, por isso, um sal básico vai ser um sal que tenha hidroxila, ou ele é um hidroxissal. É formado como? Aí é o contrário do sal ácido. O sal ácido é um ácido forte, uma base fraca. Já o sal básico vai ser uma base forte e um ácido fraco. Então, vai ser o contrário um do outro. Então, o sal básico ou hidroxissal é uma base forte misturada com um ácido fraco. Por exemplo, a soda cáustica é uma base forte misturado com um ácido ali orgânico, que é fraco. Nós vamos ter ali uma composição de um sal que é básico, certo? O sal misto ou duplo. O sal misto ou duplo é porque ele vai ter ou 2 cátions e um ânion, ou 2 ânions e um cátion. Até a formação desses sais a gente tem que observar, porque na hora de aprender a ler, né, a nomenclatura desses sais, a gente observa isso. Então aqui a gente tem cálcio, cloro e bromo. Formou um sal misto, um sal duplo. Bom, como que a gente lê isso? A gente lê os 2 ânions primeiro. Lembra que a gente tem sal de cozinha, é cloreto de sódio. Aqui a gente tem cloro, bromo e cálcio. Como é que a gente vai ler? Nós vamos ler cloreto, brometo de cálcio. Lê os 2 ânions primeiro, depois lê o metal, né? Que é o cálcio. Sal hidratado. Olha, o nome já diz, sal hidratado é o sal que nos seus retículos cristalinos ele tem moléculas de água embutida. Tem alguns locais que vende um galinho, e esse galinho ele é azul. Nesse galinho nós temos ali o sulfato de cobre, que é um sal hidratado. Ele tem partículas de água na sua composição. Então, o galinho coloca-se em cima da geladeira e se indicar que pode haver chuva, né, no clima, ali que o clima pode mudar e tiver chuva, o galinho, esse sal que está ali, que é o sulfato de cobre, ele absorve a umidade do ar e ele muda de cor, ele fica rosa. Então, é um sal hidratado que absorve ali a umidade. Aqui, por exemplo, sulfato de cobre.
E aqui na frente tem 5H2O. H2O é água e o 5 é o prefixo. Então, quantas moléculas de água tem no sulfato de cobre? Tem 5. Então, a gente lê sulfato de cobre, penta, porque são 5, hidratado. São 5 moléculas de água. Então, sulfato de cobre, lê primeiro o ânion, depois, né, o cátion, sulfato de cobre, penta, hidratado. 5 moléculas de água. Existe também um outro tipo de sal chamado alúmen. Alúmen são formados por 2 cátions e um ânion. E esse ânion é o sulfato. Então, o sulfato, ele é o ânion de um sal classificado como alúmen. Tem 2 cátions e tem um sulfato. Bom, então como eu estava falando, né, o alúmen é uma classificação de um sal e esse sal ele vai ter como ânion o sulfato, né, que é o SO4 e 2 cátions envolvidos. Ali nós temos potássio, alumínio e o sulfato. Então a gente vai ler o que? Sulfato, né, de potássio, alumínio. Então, sulfato de potássio, alumínio. Então, esses são alguns sais, né? O sal neutro, resultado de neutralização de ácido forte, base forte, ou ácido fraco, base fraca. Por isso que é neutralização, sal neutro. Sal de cozinha é o resultado disso, né? O sal ácido ou hidrogênio sal, porque vai ser um ácido forte misturado com uma base fraca. Então, o ácido forte, que tem H, né, que dá o caráter de acidez, sobressai acima ali, né, quando misturado com a base fraca. Já o sal básico é o contrário. Então, o sal básico vai ser a base forte que vai sobressair, porque o ácido é fraco. E sal misto é quando você tem ali 2 cátions ou 2 ânions. O sal hidratado a gente vai ter moléculas de água, né, no retículo cristalino, na estrutura cristalina. E o alúmen é aquele que tem como ânion o sulfato e aí a gente vai ter 2 cátions envolvidos. São essas as classificações. Agora a gente vai ver como que se lê esses ácidos, aliás, esses sais. Nós vamos ver como que se lê esses sais, né? Como que a nomenclatura ela é constituída, organizada, e depois a aplicação de alguns desses sais no cotidiano. O nome deles e como em que se aplicam esses sais.